Discernimento. Discernimento é uma das ferramentas e um dos dons mais importantes que um cristão deve ter. A capacidade de discernir. Talvez seja o dom mais importante que um cristão possa ter. Ser capaz de discernir. E através da Bíblia Thompson tem alguns textos interessantes que tratam dessa questão, que todo cristão deveria buscar esse dom, principalmente no mundo que a gente vive. O discernimento é muito importante para que não sejamos enganados pelas mentiras do inimigo das nossas almas, que procura sempre armar ciladas, lançar enganos, ilusões diante de nós, para que a gente caia e sofra danos, às vezes danos irreversíveis. Mas com o discernimento, a gente pode perceber aquilo que vem de Deus ou não, aquilo que é do homem ou aquilo que é do inimigo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é importante que você busque do Senhor discernimento. É legal profetizar? É legal ter revelações, sonhos. É muito bom. São dons que ajudam a edificar a si mesmo e a igreja. Mas o discernimento é o dom que nos leva a pesquisar com precisão se o que está sendo manifestado diante de nós procede de Deus ou não. Inclusive, o discernimento é importante até mesmo na hora que a gente fazemos escolhas, tomamos decisões. Então é importante, meus amigos, que esse discernimento seja buscado. Podemos observar aqui, não sei se você está conseguindo enxergar, aqui nesse tópico, nesse tema, discernimento e embotamento. E a gente vê alguns versículos aqui separados nessa seção que trata desse assunto. Na Bíblia Thompson, né, uma Bíblia que eu já tenho há mais de 30 anos, foi a minha primeira Bíblia. Eu não vou dizer que é uma Bíblia de estudo, porque a Bíblia Thompson ela não é uma Bíblia de estudo, ela é uma Bíblia de referência, com temas em cadeias temáticas, né, já diz, né, as próprias ferramentas que ela tem. E podemos perceber aqui nessa passagem de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: portanto, dá a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu grande povo? Essa passagem é Salomão pedindo a Deus que lhe desse a capacidade, o entendimento para poder governar o povo de Israel. Uma certa feita, Deus apareceu para ele e disse que ele podia pedir o que ele quisesse. Deus apareceu diante de Salomão através de uma visão e falou: pede o que você quiser. Interessante isso, né? Poucos têm esse privilégio de Deus aparecer e falar: pede o que você quiser. E Salomão teve esse privilégio. Mas a questão é, será que se isso acontecesse com a gente, saberíamos pedir realmente o que deveria ser pedido? Deus não falando nada, simplesmente dizendo para você: peça agora o que você quiser. Mas ele não fala mais nada. O que você pediria para Deus? Se Deus te desse essa opção agora, né? Você olhar para sua vida, para a situação que você está vivendo, e de repente Deus te faz essa proposta: pede o que você quiser. Ele não te dá nenhuma referência, ele não te dá nenhuma direção, ele deixa você decidir o que você quer. Será que você pediria realmente aquilo que você precisa ou aquilo que você quer? Porque tem muita diferença entre pedir o que é necessário e pedir o que a gente quer. Muito diferente.
Isso responde às vezes o porquê muitas das nossas orações não são respondidas. Como diz Tiago lá na sua carta, que não recebemos porque pedimos mal. Mas aqui Deus aparece para Salomão dizendo que ele pode pedir o que ele quiser. E o pedido de Salomão foi bem intrigante, porque ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir que seus inimigos fossem todos destruídos, ele poderia pedir poder sobre pessoas, sobre coisas que normalmente uma pessoa sem discernimento pediria. Uma pessoa egoísta, levada pelos seus desejos carnais, pediria. E o pedido de Salomão surpreende, porque ele só pediu para o Senhor entendimento, pediu para o Senhor capacidade, pediu para o Senhor mais discernimento do que ele já tinha. Porque o detalhe, uma pessoa para fazer esse pedido a Deus tinha que ter discernimento já. Então nota-se que Salomão já tinha um discernimento mínimo. Isso indica que todos nós temos discernimento, mas esse discernimento pode ser aprofundado através do conhecimento. E esse conhecimento a gente adquire através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a sua sabedoria impressa neste livro que a gente chama de Bíblia. É através da palavra que Deus nos direciona. E com o exemplo de Salomão, a gente é incentivado a pedir coisas que realmente a gente precisa e não aquilo que a gente quer. E Salomão pediu aquilo que ele precisava para o momento que ele estava passando. Ele estava na frente de um reino. Então ele pediu para o Senhor capacidade, inteligência para poder governar este reino do Senhor com justiça. Isto é, dentro da vontade de Deus. Porque quando a Bíblia fala de justiça, o conceito de justiça na Bíblia se refere à vontade de Deus. Jesus no batismo tinha dito isso para João quando ele foi batizado. Que João não queria batizá-lo porque o João disse que ele que deveria ser batizado pelo Senhor Jesus. Mas Jesus disse, não, me batiza João, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. E quando ele disse isso, ele estava querendo dizer para João, é necessário que se cumpra toda a vontade de Deus. E Salomão sabia qual era a vontade de Deus, que era de dirigir o povo de Israel dentro da sua vontade, dos seus mandamentos, para que através disso o povo fosse abençoado, próspero e principalmente tivesse um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento amigável com Deus. Um relacionamento de pai e filhos. Porque é isso que Deus deseja. Ter com o seu povo, com a sua igreja. Um relacionamento profundo. Um relacionamento onde Deus fala face a face, como fazia com Moisés. Moisés teve esse privilégio. Teve essa amizade com Deus. De tal modo que ele passou por experiências profundas, incríveis, marcantes em sua vida. E muitas vezes a gente perde essa oportunidade de viver essas experiências profundas porque a gente não se relaciona com Deus da maneira correta, da maneira devida, isto é, da maneira que Ele nos instrui na sua santa palavra. E Salomão conhecia bem a vontade de Deus. E seu pedido foi baseado na vontade de Deus, que era de governar aquele povo e dirigir aquele povo para a vida plena de relacionamento com Deus. E ele pede para Deus sabedoria. E Deus elogia a atitude de Salomão, dizendo, como você não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos, ou qualquer outra coisa que visava só o seu interesse pessoal, mas pediu sabedoria para governar esse povo, ou seja, você pensou também nas pessoas à tua volta, eu vou te dar não só a sabedoria, como também todas as coisas que você não pediu, mas que você precisa. Riqueza, né? As coisas que é necessário para a vida. E Salomão, para quem já leu a história dele na Bíblia, foi um dos homens mais sábios, ricos do Oriente Médio naquela época. Foi um dos reis mais famosos e até hoje ele é lembrado, né?
Inclusive os ocultistas adoram citar ele por causa daquele livro chamado Goetia, né? Que eles atribuem a Salomão. Mas não tem nada a ver com Salomão, pelo menos com o Salomão da Bíblia. Mas o mais importante é que este homem recebeu, além da sabedoria, todas as outras coisas que a gente necessita no nosso dia a dia para suprir nossas necessidades. Deus, ele não vai deixar de suprir a tua necessidade, mas ele quer que você saiba pedir, como Salomão. E seus pedidos têm que envolver os interesses de Deus e o benefício do próximo. Entende? A gente observa aqui nessa passagem que ele queria sabedoria para governar aquele povo que seria afetado através das escolhas dele. É isso, meus irmãos. Discernimento espiritual, discernimento necessário para a vida cristã, discernimento necessário para o nosso crescimento, desenvolvimento e principalmente nosso relacionamento com Deus, com o Pai Eterno, e nosso relacionamento com as pessoas também. A importância do discernimento. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, e prudentemente... Peraí, tá dando um reverse 3 aqui na câmera. Como eu estava dizendo, portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu grande povo? Note que o pedido de Salomão para Deus não foi um pedido baseado nos seus próprios interesses, porque nessa passagem Deus aparece para Salomão e diz para ele pedir o que ele bem quisesse. Deus falou para ele: ó, pede o que você quiser. E Deus não deu critérios, não deu sugestões, nada. Ele simplesmente deixou Salomão à vontade para pedir o que ele bem quisesse. E Salomão surpreende no seu pedido, porque ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido fama, ele poderia ter pedido a morte dos seus inimigos. Sim, mas ele pediu sabedoria para governar o povo que ele era responsável, já que ele ocupava a posição de rei. Ou seja, o seu pedido não foi baseado nos seus interesses pessoais e egoístas, mas foi baseado num bem maior. E eu digo para você, sabe por que muitas das vezes Deus não dá o que você está pedindo? Porque geralmente o seu pedido é egoísta. Geralmente o seu pedido visa prejudicar outras pessoas. Seu pedido visa preencher benefícios próprios temporários e que na verdade são inúteis, que não vai mudar nada na tua vida. Tiago fala na carta dele que muitas pessoas pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para gastar nos seus próprios prazeres. E ignora que ele não vive sozinho no mundo, né? Que tem pessoas em volta dele, que tem pessoas que dependem dele, mas o pedido dele é baseado somente nos seus interesses. E Deus não dá. Deus se recusa a dar. E se Deus responder um pedido egoísta teu, saiba que é para te disciplinar, porque ele vai usar a resposta desse pedido para te corrigir. Mas na maior parte das vezes Deus não vai te dar o que você está pedindo, se isso que você está pedindo só visa os seus interesses. O caso de Jó, por exemplo, ele se queixava de que ele não deveria passar pela situação difícil que ele estava passando, de perda, de prejuízo,
porque ele se considerava justo, e de fato ele o era justo. Só que ele usava isso para dizer para Deus que ele não merecia passar por aquilo porque ele era uma pessoa boa. Mas Deus, no final do livro de Jó, explica para ele que o mundo não gira em torno de Jó, e que a justiça de Deus não se resume a uma pessoa. Em outras palavras, não se resume somente a você. Deus, ele administra toda uma criação. E tudo que ocorre dentro dessa criação vai cumprir um propósito menor para chegar num propósito maior. O que eu quero dizer é que você não é o propósito de Deus. Você não é o objetivo de Deus. Você é parte do propósito de Deus. Parte do objetivo de Deus. Você foi chamado para somar ao plano de Deus. E não para ser exclusivo, para receber benefício próprio. Mas os seus desejos, as suas intenções, tem que estar voltada para fora de você, e não somente para dentro de você. E foi isso que Salomão viu nesse pedido. Antes de receber sabedoria, ele já demonstrou sabedoria a fazer o pedido correto. Entendimento para julgar o povo, isto é, para instruir o povo na vontade de Deus, para direcionar o povo na vontade de Deus. Você quer que o seu pedido seja respondido? Você quer que Deus realize o seu desejo, a sua oração? Então comece a pedir coisas que não trarão somente benefícios para você, mas coisas que trazem benefícios para as pessoas que estão à sua volta. Coisas que vão fazer Deus ser glorificado na sua vida, transformar sua vida num trampolim para que o próprio Deus seja reconhecido para as pessoas à tua volta. Você não tem que pedir nada ou fazer nada somente em interesse próprio. Mas você tem que visar uma coisa muito mais ampla à sua volta. Porque Deus, ele não olha só para você quando você faz o pedido. Deus olha também para as pessoas que te rodeiam, para este mundo ao qual Deus te colocou para ser um instrumento de bênção. E é evidente que se você tem uma mentalidade dessa diante de Deus, Deus, ele te abençoa. Ele dá até aquilo que você não pediu. E foi o caso de Salomão. Ele recebeu aquilo que ele não havia pedido. Deus deu para ele riqueza. Deus deu para ele um reino, deu fama, além, é claro, da sabedoria. Então, é como diz Jesus no Sermão do Monte, no finalzinho do Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus chama de coisas aquilo que é secundário na nossa vida, que é necessário para que a gente viva, como alimentação, roupa, abrigo, trabalho, saúde. São coisas necessárias, porém secundárias. E Jesus chama isso de coisas. Porque o que é mais importante, até mesmo que a nossa própria vida, é fazer a vontade de Deus. Porque é através da vontade de Deus que a gente vive a verdadeira vida. Fora da vontade de Deus não há vida. Em si, uma simulação, uma mentira, uma imitação, uma caricatura de vida. E não a vida verdadeira. E a vida verdadeira só é obtida quando Deus é priori nas nossas vidas. Quando Deus está assentado no trono do nosso coração. Olha só, no trechinho abaixo aí, profeta Isaías, capítulo 11, versículo 3, aqui na Bíblia Thompson. Minha velha Bíblia de guerra, né? Há muito tempo que eu tenho essa Bíblia, mais de 30 anos. E sempre quando eu uso essa Bíblia, Deus fala muito comigo, porque ela tem um sistema de cadeias e temas, que você busca o tema que você está precisando ali, no momento que você está passando na sua vida, e através da palavra você obtém orientação. Note que não tem comentários de teólogos, mas sim a própria palavra te instrui. Que nem eu estou usando essa passagem aqui, por exemplo, que eu citei Salomão. Mas agora, note aqui em Isaías, que também está embaixo do texto que eu já li. Isaías capítulo 11, versículo 3. Deleita-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo
o ouvir dos seus ouvidos. Inclusive, esse trecho que eu li de Isaías, ele é uma profecia messiânica. Se cumpriu em Jesus, né? E Jesus, ele não julgava as coisas à sua volta, ele não julgava as pessoas à sua volta com base nos critérios humanos. Não. Mas ele se apropriava da palavra de Deus para fazer seus julgamentos. Lembra de Jesus na tentação do deserto? Quando o diabo foi tentá-lo? No que Jesus se baseou para vencer as tentações de Satanás? A palavra de Deus, a Bíblia. E até quando o diabo citou versículos bíblicos para tentar pegar Jesus, Jesus ainda mostrou para o diabo como se interpreta e aplica a Bíblia corretamente, citando outro versículo. Porque é através da palavra que obtemos a direção correta nas nossas vidas e que fazemos o discernimento adequado. É através da palavra que a gente consegue definir o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. É isso que a gente tem que entender. E para que a gente tenha esse discernimento aguçado, afiado, para tomar as decisões corretas, para saber avaliar melhor as pessoas com quem a gente vive, pessoas que fazem parte da nossa vida, se são pessoas que podem ficar nas nossas vidas ou não, é através de um conhecimento apurado das Escrituras, da Palavra de Deus. O Espírito Santo, através da Palavra de Deus, ele nos orienta a tomar decisões corretas. Ele nos orienta a andar com pessoas que nos trarão o bem e não o mal. E assim também seremos pessoas boas para elas. Entende o que eu estou querendo dizer? E Jesus, ele julgava com base no conhecimento divino, revelado nas Santas Escrituras. A vida de Jesus era baseada na revelação do Pai. E com a gente não é diferente. Se a gente dizemos que somos seguidores de Cristo, discípulos de Jesus, a gente tem que imitá-lo. A gente tem que proceder conforme a vontade de Deus, como Jesus foi fiel durante toda a sua vida terrena. Ele foi fiel e a gente tem que imitá-lo. Só você ler os evangelhos, você vai notar como Jesus viveu, como Jesus se comportou diante das pessoas, como ele procedeu diante de Deus, até em momentos difíceis, até em momentos que ele estava passando por um processo difícil ali de tortura na mão dos romanos, na mão do seu próprio povo, e foi crucificado. Ele seguiu até a morte a palavra de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. E qual foi o resultado? Ele ressuscitou o terceiro dia. Olha a recompensa que Jesus recebe por ser fiel à palavra. E graças a essa fidelidade de Cristo, hoje você está salvo. Porque além de Cristo ter sido exaltado, que foi a recompensa dele, à destra do Pai, todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, e aos poucos ele está dominando este mundo caótico, destruindo todos os inimigos, como diz Paulo lá na carta aos Coríntios. Ele ao mesmo tempo nos trouxe salvação. Note que a obediência de Jesus, o interesse de Jesus de andar na vontade de Deus, ele não estava visando o interesse próprio, mas ele estava visando o interesse de muitas pessoas que seriam salvas através do seu sacrifício. O que Jesus fez, ele fez visando não ele, mas as pessoas e também a Deus. E qual foi a recompensa dele? Se tornou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que um dia há de voltar para buscar o seu povo. O que eu estou querendo dizer nessa live é justamente isso. Se você quer realmente que Deus te abençoe de verdade, aprenda a pedir da maneira correta. Use o discernimento e veja que aquilo que você quer realmente é aquilo que vai trazer benefício não somente para você. Você tem que aprender a pedir o que você precisa e não o que você quer. Porque tem uma diferença. Porque às vezes o que você quer é supérfluo. Às vezes o que você quer não interessa para Deus. E não traz nenhum benefício real para você. Mas quando você pede o que você precisa,
como Salomão pediu, o que ele precisava naquele momento, na frente daquele reino, era de capacidade para administrar, gerir aquele reino. Então ele pediu o que ele precisava. E não o que ele queria, que poderia ser riqueza, mulheres, fama. Ele não pediu isso. Ele pediu sabedoria. E Jesus julgava segundo a palavra de Deus. Como diz o texto, deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Até para chamar a atenção das pessoas, o Senhor Jesus se baseava na palavra, na revelação. Olha só o que Paulo diz também em 1 Coríntios, nessa seção, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que eu digo para você, meus amigos, é que se vocês não tiverem discernimento, vocês não vão entender nada que acontece na vida de vocês. Vocês vão ficar confusos. E eu acredito que muitos são confusos e não entendem porque passam por determinadas situações. Assim como Jó não entendia por que ele estava sofrendo tanta prova, tanta dificuldade. Ele não entendia o motivo da sua sofrência, não é mesmo? Ele não entendia. E questionava a Deus, e chegava a acusar até Deus de ser injusto, porque permitira que ele passasse por tal situação. Mas aí Deus dá uma aula para Jó. E como eu disse aqui nessa live, ensina a Jó que ele não é a última bolacha do pacote. Ele não é o centro das atenções do universo. Ele não é a única prioridade de Deus. Mas ele faz parte do propósito de Deus. Ele faz parte de um plano maior. E o que ele estava passando era necessário para mostrar para a gente, hoje que lê as Escrituras, o porquê certas coisas acontecem na nossa vida. Certas dificuldades que passamos e não entendemos. Por que acontece isso? E a experiência de Jó nos mostra isso. Então entenda que para você entender as coisas de Deus, você só entende de forma espiritual. E como é entender de forma espiritual? É conhecer a vontade de Deus. Você só entende o que Deus quer quando você conhece a vontade dele. E aonde você encontra a vontade de Deus? Na Bíblia, onde o próprio Jesus se pautava o seu ministério terreno. Era alicerçado na palavra de Deus, o ministério de Jesus. E sua vida tem que ser alicerçada na palavra de Deus. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você é capaz de discernir a realidade à tua volta. Você é capaz de discernir as pessoas que convivem com você. Você é capaz de discernir todas as coisas. E tirar proveito de todas as situações. Não somente para o seu benefício, mas para benefício do reino de Deus. Olha só o que o escritor diz aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas para discernir tanto o bem quanto o mal. Sabe de onde vem a definição de certo e errado, de bem e de mal? É da palavra de Deus. Por exemplo, né? A pessoa pode dizer assim: ah, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, mas é errado matar. Aí você pergunta para essa pessoa: mas como você sabe que é errado matar? Ah, porque é errado. Quer dizer, então eu vou ter que acreditar no seu conceito só porque você está dizendo que é errado. Você se baseia no que para dizer que é errado? Porque uma pessoa, um marginal, um bandido, por exemplo, para ele não é errado matar. Se fosse para se basear em conceitos subjetivos, pessoais, cada um vai ter sua verdade. Cada um vai ter sua definição de certo e errado. Mas aonde a gente encontra a definição de certo e errado? Um padrão que está acima de todos os seres humanos. Que não é um padrão subjetivo,
de cada um? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é o único lugar que diz que é errado matar. E quando eu falo de matar, eu falo de assassinar, né? Não estou falando de pena de morte, estou falando de assassinato. É o único lugar que você encontra que é errado matar. Um padrão que está acima de nós. Porque é um padrão revelado por um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, que estabeleceu critérios, regras, padrões, para que nós pudéssemos viver da maneira que agrada a Deus. E da maneira que nos traz vida. Porque quando a gente agrada a Deus, a gente vive de verdade. Porque a gente vai estar recebendo vida do Senhor. E essa vida é recebida através do direcionamento que Ele nos dá através da sua palavra. Que nos dá resultado. Inclusive, na hora de fazer pedidos. Quando a gente faz pedidos, de acordo com a vontade de Deus, recebemos a resposta. E somos beneficiados, e as pessoas também que estão à nossa volta também são beneficiadas de alguma forma. Por isso que eu citei Salomão aqui, no texto de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. O pedido dele, como eu disse, não visava somente seus interesses pessoais, mas também visava o interesse do povo, e consequentemente também o interesse de Deus, de que ver o seu povo viver a verdadeira vida. Olha aqui no trechinho mais abaixo aqui, ó. B, percepção espiritual. Olha só a percepção espiritual de Davi, por exemplo, segundo Samuel capítulo 5, versículo 12. Entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Sabe quando Davi percebeu que Deus estava com ele realmente ali, que estava confirmando o reinado dele? Foi quando ele viu que as coisas estavam se encaixando. Porque antes um rei vizinho de outra nação deu materiais para que ele pudesse construir o palácio dele, né? Fez um tratado com ele. E as nações que estavam próximas de Davi, as que não se levantaram contra ele, foram derrotadas por ele. Deus deu vitória a ele. A outras fizeram aliança, fizeram acordo, se submeteram a ele. E nisso Davi percebeu que Deus estava com ele. Ele teve essa percepção. Ele soube analisar. Não, realmente Deus está comigo. Ele olhou para a situação que ele estava vivendo e percebeu que Deus estava com ele. E que Deus estava favorecendo ele na frente daquele reino, dando vitórias e ainda trazendo amizades de outros reinos. E é interessante, meus irmãos, essa passagem, porque Davi tinha essa percepção, essa capacidade de olhar para a realidade à volta dele e entender a vontade de Deus, porque ele andava com Deus. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele se importava com a vontade de Deus. Ele se importava com Deus. E como recompensa, Deus dava um discernimento apurado para ele. Se vocês já leram a história do rei Davi, vocês vão perceber que sempre ele consultava a Deus antes de tomar uma decisão. Ele nunca tomava uma decisão sem consultar a Deus. É lógico que eu não estou dizendo aqui que Davi foi perfeito em toda a sua vida, né? Ele teve algumas falhas. Mas no saldo geral, ele sempre tomava decisões que estivessem de acordo com a vontade de Deus. E como consequência, ele era bem sucedido em tudo que fazia. E esse é o segredo. Você quer ser bem sucedido em tudo que você faz? Vê o que se está fazendo e está de acordo com a vontade de Deus. Tem essa percepção espiritual que Davi tinha. Que ele analisou o que estava acontecendo na vida dele e ele percebeu que Deus estava com ele. Porque ele estava fazendo aquilo que era certo. Entende? Olha a mulher sulamita aqui também. Mais abaixo aqui. Na seção de percepção espiritual. Segundo Reis capítulo 4 versículo 9. Disse ela a seu marido: veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Aqui ela está falando do profeta Eliseu, né, que sempre passava pelaquela cidade. E aquela sulamita sempre observava. Sunamita, né? Observava e sabia que ele era um homem de Deus. Ela tinha essa percepção. Ela sabia entender quem era servo de Deus e quem não era servo de Deus. De modo que, se você ler o resto da história, ela prepara um quartinho, né? Fala com o marido dela e prepara um quartinho para que toda vez que aquele profeta passasse pela cidade, ele pudesse se hospedar na casa dela, fazer o que tinha que fazer na cidade e depois ir embora, né? E essa percepção espiritual, que é mais interessante aqui, levou ela a ajudar
uma pessoa. E não foi qualquer pessoa. Ela ajudou uma pessoa que estava a serviço de Deus. E o que Jesus fala quando você dá um copo de água para um profeta? Você recebe recompensa de profeta, né? Você tem os benefícios de um profeta. De ter a sua oração respondida, por exemplo. Ou de alcançar uma bênção do Senhor. Porque essa sunamita, melhor dizendo, ela não tinha filhos, era estéril. Seu marido também já era velho. E olha só isso. Por ela cuidar do servo de Deus, o servo de Deus intercedeu em favor dela, para que ela tivesse um filho. E ela teve um filho. Interessante isso. Ou seja, ela abençoou um servo de Deus, que automaticamente ela estava abençoando a própria obra de Deus, e ela foi recompensada. Porque o interesse dela não visava ela mesma, mas visava o profeta. Porque em nenhum momento ela chegou para o profeta: ó, profeta, se você pedir a Deus para Deus me dar um filho e ele me der um filho, eu te dou um cantinho aqui para você se hospedar e ficar à vontade aí para fazer o seu trabalho enquanto você estiver na cidade. Ela não falou nada disso. Ela espontaneamente, sem interesse nenhum, sem pedir nada para o profeta, ela resolveu ajudar o profeta. Porque ela sabia que era um homem de Deus. Ela sabia que ela estava fazendo algo para honrar o próprio Deus através daquele homem. Ela foi na direção de Deus através daquele homem, sem interesse pessoal, sem pensar em si mesma. Ela preparou um quartinho para aquele profeta. E ela recebeu a recompensa que ela nem pediu para Deus. Talvez era até o desejo do coração dela, porque ela não tinha filhos. Mas ela nunca expressou, ela não chegou pro profeta: ó, profeta, vamos fazer um acordo aqui, sabe? Eu lavo suas costas e lava a minha. Não. Ela, desprendida de qualquer interesse pessoal, ela quis glorificar a Deus ajudando aquele profeta. Isso é uma percepção espiritual profunda que a gente tem que aprender a ter. A gente tem que olhar a situação à nossa volta, analisar e ver o que Deus quer naquela situação. Como aquela mulher percebeu: Deus quer que eu ajude aquele homem, porque aquele homem está fazendo a obra de Deus. Isso é só um exemplo. É só um exemplo. Vê o Neemias, no seu próprio livro que leva o seu nome, Neemias. Neemias capítulo 6, versículo 12. Então percebi que Deus, melhor dizendo, então percebi que não era Deus quem enviara, mas que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Para quem conhece bem essa história de Neemias, ele veio para Jerusalém para ser o governador de Jerusalém e ajudar o povo a se levantar novamente, construindo as muralhas, protegendo a cidade, né, com os muros que ele estava disposto ali a construir e tal, e também organizar o povo, organizar os sacerdotes, os levitas, organizar aquela sociedade para fazer que a nação de Israel, ou melhor dizendo, o povo de Judá, voltasse a caminhar no propósito de Deus. Mas ele encontrou muita oposição. Ele encontrou muitos obstáculos no seu caminho. Pessoas que não queriam o bem daquele povo, como Neemias queria. E que fizeram de tudo para atrapalhar o plano de Deus na vida de Neemias. E nenhuma das suas tentativas de derrubar Neemias, eles enviam um profeta, subornam um profeta, que dá um mau conselho para Neemias, dizendo para ele: ó, entra e se esconde no templo que o pessoal quer te matar. E no templo só podia entrar lá dentro do templo os sacerdotes. E Neemias não era sacerdote, ele era um leigo do povo, né? Ele era um leigo, era uma pessoa que não fazia parte daquele clero. Mas aquele falso profeta tentou fazer com que Neemias tomasse uma decisão errada. Mas Neemias, por ser um homem temente a Deus, conhecedor da palavra de Deus, tinha uma percepção espiritual aguçada e pôde perceber que ali era uma falsa profecia, que não era Deus falando através daquele profeta. E eu abro um parênteses aqui: sabe por que às vezes você cai em falsos ensinamentos? Sabe por que você se deixa levar por todo o vento de doutrina? Sabe por que às vezes
você se decepciona com revelações, ou o irmão profetiza para você, e aquilo que ele profetizou não acontece na sua vida e você fica decepcionado porque você não tem percepção espiritual para perceber se aquilo procede de Deus ou não procede de Deus, como Neemias percebeu. E como eu disse aqui no início, essa percepção, esse discernimento espiritual só é obtido através do conhecimento da palavra de Deus, através do entendimento da palavra de Deus. Por isso a importância de você ler a Bíblia. A Bíblia é o manual de Deus para a vida que o cristão deve viver. Os mandamentos do Senhor são para nos manter erguidos e vivos, nos conduzir à vida, à prosperidade, à saúde, à fartura, à vida eterna. Não são mandamentos para escravizar, não são mandamentos sistemáticos para te enjaular, não. São mandamentos que vão te levar à vida. São mandamentos que vão te levar na direção de Cristo. Porque Paulo diz que o fim da lei é Cristo, não é mesmo? Porque somos incapazes de obedecer à vontade de Deus, de fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso Cristo entrou em ação. Ele entrou em ação e através dele podemos chegar a Deus. E quando chegamos a Deus, somos capazes de discernir, de entender a realidade à nossa volta, de tomar as melhores decisões para o momento, de fazer as melhores escolhas da nossa vida. Note isso. A percepção espiritual, o discernimento espiritual só é obtido quando você tem um relacionamento profundo com Deus, com a sua palavra. Quando você aprende a amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, como diz Jesus. Como Davi fez, como Neemias fez, como aquela mulher sunamita fez, demonstrando o seu amor por Deus através daquela ajuda que ela deu àquele profeta. Olha o que o escritor de Eclesiastes coloca aqui pra gente. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. O escritor de Eclesiastes ele fala uma coisa aqui muito interessante, né? Que os olhos do sábio, do entendido, está na testa. Não é aquele olho lá que aparece na testa que o pessoal fala da glândula pineal, né? Não é isso não. O que ele está querendo dizer que o sábio ele pensa, ele raciocina, ele analisa antes de agir, antes de caminhar. Ele é capaz de olhar para o ambiente à sua volta e ver a direção correta que ele tem que trilhar. Que é o contrário do que não tem sabedoria, que é chamado aqui de louco, que anda em trevas. E quando você anda em trevas, você tropeça porque você não vê o que está na sua frente. Você cai, você se machuca. Ou você vai parar num lugar tenebroso que não era para você parar porque você não está enxergando o caminho. E quando você não enxerga o caminho, você corre o risco de parar num lugar que vai até consumir a sua vida, que vai ceifar a sua vida. Apesar do pessimismo aqui do escritor eclesiástico, que ele fala que entende que o mesmo acontece a ambos na vida terrena, em termos de vida, mas por um lado ele reconhece, ele admite que o sábio sempre vai levar vantagem, porque ele sempre vai saber tomar as melhores decisões, escolher os melhores caminhos para trilhar. Entende? E não vai tropeçar. E vai correr menos riscos de vida. E mais ainda, vai ser próspero, vai ser abençoado. E vai ser uma referência para as pessoas à sua volta. Vai ser uma bênção para as pessoas à sua volta. Porque tem um olho na testa. Tem um olho na cabeça. Ou seja, ele raciocina, ele pensa, mas esse pensamento é padronizado, está sincronizado com a palavra, com a Bíblia. Ó, tem um texto aqui interessante. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui um pouco mais a Bíblia. Aqui, ó. Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 22. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu-lhes:
Por que pensais essas coisas em vossos corações? Falar de Jesus aqui é suspeito, né? Em termos de ter a capacidade, a percepção espiritual, de conseguir ler as pessoas só de olhar para elas. Os fariseus murmurando na sua mente contra Jesus porque ele estava curando as pessoas, ele estava fazendo bem para as pessoas. Mas os fariseus invejosos criticavam ele. Inclusive quando ele se ajuntava com pessoas que eram consideradas pecadoras aos olhos daqueles fariseus, porque aqueles fariseus não olhavam para si mesmos, né? Eles estavam bem, mas o resto da população em volta deles era todos pecadores, menos eles. E criticavam Jesus, que era o único que se interessava por essas pessoas que eram desprezadas pela sociedade da época, como prostitutas, como publicanos, que são cobradores de impostos, pescadores, pessoas que para a sociedade, para a elite, era desprezível, mas Jesus se preocupava com elas. E nesse momento vem esses fariseus criticar Jesus, ainda que eles não falaram nada, mas só de olhar para eles, Jesus foi capaz de perceber. E aqui a gente não está falando de ler a mente, porque muitas das vezes para você ler a mente de alguém, você não precisa ouvir ela falar, a voz dela na mente refletindo na tua, não. Você consegue perceber o que a pessoa pensa pelo comportamento dela, pela maneira que ela trata as outras pessoas, por aquilo que ela fala, pela maneira que ela vive. Você consegue discernir, você consegue ter uma percepção espiritual. E aí você vai saber falar para aquela pessoa realmente o que ela precisa ouvir. Como aqueles fariseus. Eles precisavam ouvir que eles pensavam coisas ruins. Os seus corações estavam cheios de coisas ruins. Inclusive pensando mal de Jesus, que se preocupava com as pessoas que necessitavam de instrução, de direção, de cura e de salvação. Então, o que eu quero dizer nessa tarde, nessa live, é que vocês entendam como se deve perceber a realidade em volta de vocês. Como vocês devem perceber as pessoas em volta de vocês. E principalmente, como você deve perceber a si mesmo. Fazer uma autoanálise, uma autocrítica. Se você for capaz de fazer autocríticas a si mesmo, você será capaz de discernir toda a realidade à sua volta. Porque começa com você. Eu citei o exemplo dos fariseus aqui. Eles não eram capazes de discernir o que estava no coração deles. Mas quem olhava os fariseus de fora, especialmente Jesus, conseguia discernir o que estava no coração deles. Só pensamentos errados, negativos, preconceituosos, contrários à vontade de Deus, contrário ao amor. Então, aprenda a discernir a si mesmo. E a partir disso, você vai ser capaz de discernir toda a realidade à sua volta. Você vai ser capaz de entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. E tudo que você pedir, tudo que você disser, tudo que você fazer, de alguma forma, não só trará benefício para as pessoas à sua volta, não só glorificará o nome de Deus na sua vida, mas trará vida para você. As coisas à sua volta vão favorecer você a partir do momento que você aprender a discernir o seu próprio coração e usando a Bíblia como critério para esse discernimento. E falando nisso, a palavra de Deus nos confronta. Ela nos confronta. A Bíblia é um livro que nos lê quando a gente está lendo ela. Porque ela mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho. Ela nos provoca. Ela nos obriga a tomar uma decisão. Às vezes a gente até quer ignorar o que está escrito, dar uma interpretação que não tem nada a ver com o que o texto está dizendo, só para fugir da verdade que a gente não pode ignorar. Os fariseus naquela época, eles inventavam um monte de tradição,
justamente para não ter que obedecer à palavra de Deus. Tradições religiosas que tinham aparência de coisa boa e que passavam para as pessoas religiosidade, uma aparente santidade, mas na verdade era uma forma de camuflar a podridão que estava no seu coração, que a palavra, os mandamentos de Deus confrontava. Só que a palavra, como diz o escritor de Hebreus, é uma espada de dois gumes que penetra o mais profundo da nossa alma. A palavra de Deus nos discerne. Quando a gente começa a ler a Bíblia, ela começa a discernir a gente. Para que a gente nos tornemos pessoas melhores. E sejamos pessoas úteis nessa sociedade que vivemos. Úteis na nossa família, no local de trabalho, na faculdade ou na escola. E não uma pedra de tropeço. E não uma rocha de escândalo, onde, em vez de aproximar as pessoas de Deus, contribui para o afastamento. E ainda justifica outras pessoas que não querem se aproximar de Deus, mas esperam uma desculpa para fazer isso. E ela olha para você e vê você como uma boa desculpa. Esse aí, que dá um mau testemunho, para ser crente que nem ele, eu prefiro estar do jeito que eu tô, né? Você se torna até uma desculpa de outras pessoas para não vir a Deus. Então aprenda o discernimento, que começa discernindo a você mesmo. O primeiro texto que eu li lá em cima, se vocês podem ver aí, 1 Reis capítulo 3, versículo 9, Salomão, antes de fazer o pedido que ele fez, ele se discerniu. Ele pensou, não, eu tenho que pedir algo que não traga somente benefício para mim, para os meus interesses, mas algo que traga benefício para Deus, para a glória de Deus e consequentemente para o povo. E ele foi abençoado. Então, meus amigos, minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Agradeço quem participou da live, Adriana, Anaceles, Margarida, o Feliz Natal. Tá um pouquinho longe do Natal, mas Feliz Natal. Ana Ferreira, Tito 187, Metal 501, Maria Fátima, Paulo. Obrigado. Obrigado por participar. E espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. E espero que vocês tenham mais amor pela palavra de Deus. Medite nas escrituras. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão caminhando no caminho da vida, que vai levar vocês para a vida eterna. Vocês vão enxergar a boa e agradável vontade do Senhor. Vocês vão entender que é só através de Cristo e que Cristo é suficiente para a vida de vocês. João Barro, Valéria, enfim, obrigado. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue falando ao coração de vocês. Eu finalizo mais essa live. E obrigado pela participação. Fiquem com Deus.